Olá pessoal, leitura da palavra. Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. E falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e 2 carneiros do cesto de pães de asino, reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. A congregação se reuniu à porta da tenda da congregação, e então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e seus filhos, e os lavou com água, e o vestiu a túnica, e cingiu-se com o cinto, e pôs o manto, e também pôs sobre o efode, e cingiu com o cinto da obra de esmeralda de efode, e apertou nele. E depois lhe o peitoral, pôs-lhe o peitoral, urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra da parte da dianteira pôs lâmina de ouro, e coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar sobre os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-la. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. E também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu as túnicas, e cingiu-os com cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado. Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça, o novilho, ou expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele o seu dedo sobre as pontas do altar ao redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e santificou para expiação sobre ele. E depois tomou toda a gordura que está na fressura, e redenho do fígado, e os 2 rins da gordura de Moisés queimou eu sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne, e com seu esterco queimou com o fogo fora do arraial, e como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto de Arão, e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça no carneiro. E degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar ao redor, e partiu também o carneiro em seus pedaços. E Moisés queimou a cabeça e os pedaços da gordura, porém a fressura das pernas o lavou com água. E Moisés queimou com todo o carneiro sobre o altar do holocausto, e cheiro suave e oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, e o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, e puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou Moisés, e tomou o seu sangue, e pôs a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da ponta direita do polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar e ao redor, e tomou a gordura e a cauda de toda a gordura que está na fressura, e redenho o fígado de ambos os rins com a sua gordura e a sua estábua da direita, e também do cesto dos pães do asismo que estava diante do Senhor. Tomou o bolo do asismo e o bolo do pão do azeite, e um coscorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espátula da direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E depois Moisés tomou as suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto, que foram a consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, e ofereceu oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do cordeiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés tomou o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu Arão sobre as suas vestes, e sobre os filhos, e sobre as vestes dos filhos. E ele santificou Arão e suas vestes, e seus os filhos as vestes dos filhos com eles. E Moisés disse a Arão aos seus filhos:
Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comereis o pão que está no cesto da consagração, que eu tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar a carne e o pão queimarão com fogo. Também à porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que cumprir os dias da vossa consagração, enquanto por 7 dias eles vos consagrará. Como fez neste dia, assim o Senhor ordenou Moisés, para que a expiação sobre vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis a ordenança do Senhor para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Levítico, capítulo 8. Deus abençoe.